Oi, Bruna. Tô chegando, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas, queridos. Legal começar assim, né? Marcelo, Érica, Bruna, com essa boa tarde aí, que legal. Sejam bem-vindos. Ângela, Aaron, Júnior. Vamos chegando, pessoal. O sino da igreja tocando aqui no interior. O sino da igreja toca, a gente escuta daqui. 6 horinhas toca. O legal é no domingo, que toca às 8 da manhã. O que vocês acham? E aí, Bruna, tu que é do interior também, isso acontece contigo aí ou não? Oi, Bia, boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Vamos trabalhar hoje. Tempo de Vanusa, queridíssima Vanusa. Olha aí, ó, a Bruna também. A Bruna é do interior, assim que nem eu. Lá toca o sino da igreja. A Vanusa já é de uma cidade grande. Hein, Vanusa? Aí não toca o sino da igreja? Aqui toca. 6 horinhas, toca o sino da igreja. As beatas já começam a se enfileirar. Ô, Ângela, tocou o sino da igreja aí? A Ângela é minha vizinha. Ô, Ângela, e o sino da igreja aí? Tava falando que aqui na cidade do interior toca o sino da igreja. Ah, toca sim lá também, Vanusa, legal. Eita, como é bom morar no interior, cara. Sino tocando em Nova Prata, isso aí, Ângela. Desculpa, pessoal. Ah, não, aqui, Vanusa, quando toca o sino da igreja, a cidade toda escuta, né, Ângela? Duvido que tenha um lugar aqui na cidade que não escuta o sino da igreja. Aí, ó, lá na Ângela Torres também toca 19. Ângela, de onde tu és, Ângela Torres? Me diz, querida. Qual é a cidade? Vamos chegando, gurizada, vamos chegando. Hoje compartilho um caso bem interessante de averbação de tempo de aprendiz, e ele tem algumas situações um pouco diferentes nesse processo, e eu aproveito essas Bragança, eu aproveito essas situações para poder compartilhar com vocês, né? Para a gente, Karen, seja bem-vinda, para a gente poder trabalhar. Então, inicialmente, galera, para quem está chegando pela primeira vez, esse é o Direto ao Ponto, sempre. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, eu trago um caso do escritório, compartilho um caso meu do escritório com vocês, abro algumas peças, mostro algumas dificuldades que eu tive num determinado processo. A ideia é rapidinho, 20, 25 minutos, a gente trabalhar, indo direto ao ponto, compartilhando esse caso com vocês. Então, muito obrigado para vocês para quem está chegando pela primeira vez aqui comigo, lisonjeado pela sua presença. Fique até o final, se possível. Caso contrário, não se preocupam, porque esta live fica gravada no meu feed para depois vocês poderem acessar. Desde já peço desculpas pela minha tosse. Essa semana, Priscila, gravei 4, 8, 12, 16 horas de aula, então tô terminado, isso que é quinta-feira e amanhã é sexta-feira ainda, tem um dia cheio pela frente. Bom, pessoal, tô com as telas, com outras telas para poder me ajudar aqui, para poder me lembrar de alguns pontos do processo, então quando eu virar o olho é porque eu tô olhando para elas. O primeiro ponto, então, que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma situação bem interessante. Nós temos 2 DER nesse processo. Na primeira DER foi feito o encaminhamento de uma aposentadoria por tempo de contribuição, e essa aposentadoria foi indeferida por ausência de tempo. Entretanto, o período de aprendiz, o INSS averbou. Na primeira DER, o INSS averbou.
quando eu fiz o requerimento administrativo da segunda DER, eu não juntei a certidão de tempo de contribuição. Depois eu vou trabalhar, vou mostrar para vocês quais são os requisitos da certidão por tempo de contribuição para aprendiz. Eu simplesmente mencionei no meu requerimento administrativo que havia já um requerimento anterior que foi juntado no processo essa certidão. Não há necessidade, pessoal, não há necessidade de eu juntar a nova documentação se ela já faz parte do processo administrativo em algum momento. Eu posso mencionar, dizer, olha, teve um processo administrativo, benefício número tal, o INSS consegue fazer essa ligação, então está lá na folha tal o determinado documento, eu faço um requerimento explicando isso, né? Posso juntar no segundo processo administrativo? Posso, mas não vejo motivo nenhum. Às vezes, pessoal, esses são PAs antigos ainda no período físico, né? No período físico, e eu não vou ter a certidão de novo porque ela ficou lá naquele processo originário do processo da primeira DER do processo físico. Então não vou ter a documentação, a gente só menciona ela. A questão é, o INSS obrigatoriamente ele tem que averbar o tempo requerido no primeiro processo? Não. Foi há pouco, esse mês que passou, súmula TNU, então, vamos lá, primeira dica, TNU, súmula, tema, desculpe, 283 da TNU. 283 da TNU, se alguém tiver por aí disponível, só lança ali o tema 283, não precisa trazer a decisão, mas só escreva ali tema 283 para ficar gravado para a galera aí se lendo as mensagens e buscando. O que diz? A coisa julgada administrativa não exclui a apreciação da matéria controvertida pelo Poder Judiciário e não é possível e não é oponível à revisão de ato administrativo para adequação aos requisitos previstos pela lei previdenciária, enquanto não transcorrido o prazo decadencial. Então, pessoal, o fato do INSS ter averbado um período, ele tem 10 anos para fazer o que ele quiser. Ele pode tirar esse período, né? Ele pode... Obrigado, Mary. Ele pode adicionar, ele pode retirar. Geralmente, o que eu faço, né? Quando é dado um período administrativo, né? No processo judicial, já mostrei para vocês aqui inúmeras vezes, eu abro um item do período em controverso. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que isso não é objeto do processo judicial. Isso já foi dado no processo administrativo e concedido no processo administrativo. Se o INSS quiser debater, ele pode debater isso na esfera administrativa, com aqui o direito do contraditório, ou ele pode ajuizar uma ação e discutir ele na ação. Agora, se eu digo que um determinado período no processo administrativo foi averbado e informo que isso aqui não é objeto do processo, o juiz sequer tem que apreciar isso. Ele tem que pegar o processo administrativo e trazer aquele período e dizer assim, o INSS já deu, eu mantenho essa decisão e ponto. O INSS que use dos meios legais, tanto administrativo ou judiciais, para poder impugnar. Só que esse caso é diferente. Por que é diferente? Ele é diferente porque administrativamente, no segundo pedido administrativo, o INSS disse não para o meu tempo de aprendiz. E não justifica também o motivo pelo qual ele diz não para o meu período de aprendiz. Mas o segundo período não foi aceito de aprendiz, tá? Então, aqui pode ser utilizado tanto a favor ou contra a súmula o tema 283 da TNU. Bom, aonde está o direito à averbação do tempo de contribuição como aprendiz, pessoal? Artigo 76, inciso 2º da IN. Artigo 76, inciso 2º da IN. Os períodos de aprendizado profissional, né, independente do momento que o segurado vem implementar, poderá ser considerado como tempo de serviço ou contribuição. Boa tarde, Ju, seja bem-vinda. Então, pessoal, é muito importante, esse tempo do jovem aprendiz está lá na própria instrução normativa, artigo 76, inciso 2º. Na sequência, nós temos o artigo 77, então o 76 diz pode averbar, o de 77 vai dizer
de que forma e quais são os requisitos desta averbação, tá? Então são situações diferentes. 76 autoriza, 77 delimita. Isso aí, Mary, obrigado. 77, então, inciso terceiro. 77, inciso terceiro. Considerar-se-á como vínculo e remuneração a comprovação de frequência e os valores recebidos a título de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda oferida com execução de encomendas por terceiros. Então, a gente pode ter esse ganho, entendimento de forma indireta. Não há o pagamento efetivo de um salário, não há o pagamento de uma ajuda de custo. Esse pagamento ele é indireto do aprendiz. Então ele pode ser tanto por alimentação, fardamento, material escolar, a própria residência. A própria residência pode ser também uma das formas indiretas de recebimento desse valor. Ainda, mesmo que não tenha nenhum desses pontos, o que pode acontecer, que acontece aqui em Esteio, tem Instituto de Agrícola, eu acho que, como é que é? Escola Técnica Agrícola, eu acho que é esse o nome, em Viamão. Escola Técnica Agrícola em Viamão. Lá na Escola Técnica Agrícola de Viamão, o pessoal faz doce de leite, trabalha com vaca de leite. Então, eles trabalham com manteiga, vendem doce de leite. Então, toda aquela venda, né, de insumos, elas são utilizadas para que possa custear, então, a escola técnica. Então, nós podemos trabalhar com fardamento. Dali Fernando, seja bem-vindo. Fernando Rubim, muito obrigado, querido, pela sua presença. Então, nós temos tanto o pagamento direto, né, que seria com a compra de insumos ali, que a própria escola vende, como também para custear o próprio aprendiz, tá? Também muito importante, Mary, vamos lá, súmula 96 do Tribunal de Contas da União. Súmula 96 do Tribunal de Contas da União. O que diz? Conta-se para todos os efeitos como tempo de serviço público, período trabalhado prestado da qualidade de aluno-aprendiz em escola pública profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do orçamento, admitindo-se como tal. Então, admite-se também como tal. Recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda oferida com execução de encomendas por terceiros. Então, o que faz a súmula 96 do Tribunal de Contas da União? Ele replica tanto o artigo 76 quanto o artigo 77 da IN. Tá? Ótimo, João. Olha aí, ó, tá caindo como uma luva a nossa conversa hoje, então. Então, pessoal, isso é muito importante. Nós temos uma certidão que essas escolas têm que apresentar. Tá? O que nessa certidão tem que constar? Olha aqui, pessoal, o que eu tenho feito. Vamos lá, primeira mostra aqui. Não. Silvana, não conta como salário de contribuição, só como tempo, tá? Só como tempo. Vamos compartilhar com vocês aqui. Tá um pouquinho. Não dá para ler, mas eu leio para vocês. É só para mostrar para vocês. Essa aqui é minha peça, tá? Minha inicial. Na inicial eu abro um ponto específico do período como aluno aprendiz. E aqui eu colo. Eu tenho como costume colar a certidão. Eu colo a certidão dentro da própria peça. Ó. Aqui diz qual é o nome da escola que ele estudou. E aqui exatamente o que está sendo feito, o que foi dado, distribuído para os alunos na escola. Eu acho que fica fácil, né? No processo, a gente... Olha a luz no rosto aí. Fica fácil no processo a gente copiar e colar a peça dentro. Eu faço isso com PPP, faço isso de diferentes formas, justamente para facilitar. O juiz olha ali, ele não precisa ficar abrindo arquivo. Em que pese eu mencionar onde é que ele consta, ele pega aqui e mostra para vocês. A questão que é um dos pontos da nossa conversa de hoje. Será que eu deveria me trabalhar focado aqui, única e exclusivamente na certidão? Ou eu poderia, em que pese a certidão,
ser boa, eu poderia trabalhar com outras provas. Galera, eu nunca não digo, mas dificilmente eu trabalho com plano A. Eu sempre tenho B, tenho C, tenho D, né? Justamente por quê? Porque vá que, por qualquer motivo, essa certidão não seja aceita. Então, o que eu peço? Eu peço prova testemunhal, para provar o quê? Eu tenho a prova que ele estudou na escola. Não precisa ser federal, pode ser estadual também, né? Eu preciso de uma prova além da certidão. A princípio eu não preciso, a certidão passa a ser uma prova plena. Mas o que eu faço? Eu consigo 3 testemunhas de 3 colegas dele para provar o que eles ganhavam lá na época, que tipo de atividade era dado para ele na época, né? Por exemplo, se eles recebiam fardamento, se eles recebiam alimentação, como é que era o horário de trabalho. Um ponto muito importante aqui, tá? Já está passando batido, é o seguinte: não contem o tempo de contribuição de aprendiz corrido. Não existe tempo de contribuição corrido. Nas férias não conta como tempo. Sempre tem essa quebrada das férias, tá? Sempre tem essa quebrada das férias. Então, vá lá, vamos supor, de março a dezembro, nesse caso aqui são galera de 65 a 73. Jesus, nós temos aqui 8 anos que nós ganhamos nesse processo aqui. 8 anos nós ganhamos nesse processo, tá? Então, a contagem é feita de acordo com a presença. Vai vir a presença dele dizendo, né? A presença dele dizendo quais são os períodos que tem contado. Isso é muito bom para o planejamento previdenciário. Por quê? Porque daqui a pouco vocês vão fazer corrido 8 anos. Corridos, se eu tirar 2 meses por ano de férias, é 1 ano e quase 1 ano e meio que eu perco no planejamento previdenciário e que eu somei, supostamente, de forma equivocada. Então vamos contar só período legislativo, o período de trabalho ou de estudo, tá? Outro ponto importante que a gente fez aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu fui para a jurisprudência, pessoal, e encontrei uma decisão, porque a escola do meu cliente é a escola Parobé, de um caso igualzinho do meu cliente, igualzinho, e busquei a certidão e verifiquei que a certidão desse caso aqui é igual a mim. Isso, Silvio, obrigado, ano letivo, às vezes faltam as palavras, né? Valeu, obrigado. Então, por isso que a gente faz essa live, a gente constrói ela conjuntamente. Obrigado. Só o período letivo. Então, pessoal, busquem a jurisprudência também. Por quê? Porque daqui a pouco tu digita lá, nesse caso aqui, Escola Técnica Parobé. Vai ver o que tem de jurisprudência em relação à Escola Técnica Parobé. Daqui a pouco tu consegue até o mesmo período que tu está buscando no processo. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma certidão aqui, que estava redonda. Mesmo assim, eu vou atrás de prova testemunhal. E mesmo assim, eu busco uma certidão paradigma e indico, ó, essa certidão já teve uma decisão e foi aceita pelo tribunal e é igualzinho ao período que eu estou trabalhando. Galera, nós temos que ir fechando todas as arestas. Nós temos que ficar pensando na estratégia. Que estratégia eu vou usar? Que estratégia eu vou usar? A minha estratégia é essa. Eu tenho plano B nessa minha estratégia. Então, vamos trabalhar isso, né, com... esse ponto é muito importante da gente ter um plano B, tá? Deixa eu ver. Outra coisa. Esse processo aqui eu não tinha valor da causa. O que eu faço? Eu abro um item e jogo dano moral para dentro. Tá? Tá, Ju, em relação ao período da carteira de trabalho, aqui nós temos 2 diferenciações, né? Porque se nós pegarmos uma escola que nem o Senai, por exemplo, né? Ele, no período inverso, ele vai para o trabalho. Então, aqui não. Quando é carteira de trabalho, pode contar carteira de trabalho, a não ser, Juliano, que venha a certidão diferente, tá? Inclusive, já ganhei tempo especial para aprendiz. Pode também, se ele tiver contato com agente nocivo, pode ter conversão de tempo especial em comum também. Já tivemos procedência nesse caso. Aqui, pessoal, eu abro o item de dano moral e insiro o dano moral aqui para poder ter
valor da causa para discutir esse processo no rito ordinário, tá? Para poder ter processo no rito ordinário. O que o INSS por vezes vem, Ju, já te prepara. O que o INSS vem contestando? Ele fala que ele é parte ilegítima para figurar no polo passivo. O entendimento do TRF, ao menos aqui da 4ª região, tá? O reconhecimento do tempo de aluno aprendiz é atribuição do INSS. Ele está dizendo que não, porque como é uma escola estadual, deveria pertencer ao regime próprio e não no regime geral. A jurisprudência do TRF da 4ª região é pacífica nesse sentido. Então, não precisamos abrir um item na inicial levantando a lebre sobre a questão da legitimidade ou da ilegitimidade passiva do INSS, mas já fica alertado que isso virá da contestação. Então, já separa o material, deixa essa decisão já separada, deixa a tua fundamentação separada. Requisitos de prova de encomendas não tem, Vitor. Isso aí é na própria declaração da certidão da escola que virá, né? A escola vem lá e explica que tipo de encomendas eram feitas, tá? Uma coisa muito importante aqui, né, já fazendo os nossos encaminhamentos em relação à sentença. Veio a sentença e a sentença, ela me condena a sucumbência pelo dano moral. Esse é o risco, mas eu prefiro correr esse risco, né, de ter uma condenação de sucumbência pelo dano moral. Meu cliente é alertado nesse sentido. Nesse caso aqui, ele tinha assistência judiciária gratuita, mas poderia não ter assistência judiciária gratuita, mas é importante porque o processo vai correr pelo rito ordinário e não pelo rito da Justiça Federal. Minha irmã está aí, beijinhos, mana. A escola estadual precisa ser equiparada à federal, o INSS alega isso. Não. Tem que ser escola técnica, Bruna. É escola técnica, tá? Seguindo aqui. Sobre a sucumbência, pessoal, eu estava com uma dúvida em relação à sucumbência, eu faço em bares de declaração, porque o juiz me condena a sucumbência de 10%. Né? E eu digo, tá, mas 10% sobre o quê? Bom, eu sou condenado a pagar 10%, ele julga improcedente dano moral, eu tenho que ser 10% sobre o valor que atribui no dano moral e não sobre o valor da causa. Então, pessoal, a gente tem que, nesses casos, na dúvida, não arrisquem, não avancem, embarguem de declaração, tirem todas as suas dúvidas dos embargos de declaração, porque por vezes o juiz acolhe meus embargos de declaração nesse processo, informa, inclusive que ele não tinha falado sobre assistência judiciária gratuita, e diz assim, ó, realmente os 10% que eu estou sendo condenado aqui é sobre o dano moral, tá? E eu ganho os 10% então sobre o valor da causa menos o dano moral, tá? Isso é importante ter essa diferenciação aqui, né? E ele fala também sobre assistência judiciária gratuita, tá, pessoal? Então, fazendo aqui só um resumo. Instrução normativa, artigo 76 e 77, determina que, primeiro, a possibilidade de averbação do tempo de aprendiz. Segundo, quais são os requisitos, né, e que documentos são necessários. Enunciado, súmula 96 do Tribunal de Contas da União vai ao encontro da IN, então possibilitando esta situação. Querem trabalhar único e exclusivamente com a certidão, se ela estiver redonda, beleza, se não, faça uma busca lá na jurisprudência. O INSS vai alegar que é parte legítima para figurar no polo passivo dessa ação, não vem sendo acolhida esta tese. Outra dica e última, lembrando, contagem do ano letivo. Ano letivo. As férias não entram na certidão, com exceção aquilo que a colega Juliana traz para nós, porque havia escola de manhã, que era o Senai, à tarde ele fazia estágio numa empresa. Inclusive, se tiver contato com um agente nocivo, aqui, com toda certeza, cabe a conversão de tempo especial em comum, e essa empresa tem que fornecer o
PPP. Tá bom, galera? Antes de nós finalizarmos, dia 9, 10 e 11 de novembro, convidá-los para participar de um super evento do G4, que é o Estrategista Previdenciário, sempre ao meio-dia. Tem o link na minha bio tem o link. E é gratuito, pessoal, gratuito. São 3 dias que nós vamos trabalhar algumas estratégias processuais. Esse processo aqui eu não vou trabalhar nesse dia, mas vou levar um processo dificílimo meu do escritório que eu vou compartilhar com vocês, assim como o Rodrigo Sodério, o Fernando Rubinho, o Alexandre, cada um vai levar processos seus e mostrar da onde saiu aquela procedência da ação. Pergunta aqui por último da Josiane: guarda mirim pode ser equiparado a menor aprendiz para requerer contribuição? Nunca vi, José, nunca vi questão de guarda mirim, mas poderia, no caso, eu acho que teria que se fazer uma pesquisa. Eu sinceramente nunca vi nenhuma decisão em relação a o guarda-mirim. É isso, galerinha. Então é direto ao ponto mesmo, todas as quintas-feiras às 18 horas. Vou ficar dentro do meu tempo, que eu tenho que terminar antes de 30 minutos, justamente para poder passar tudo para vocês de uma forma rápida. Um beijo no coração, um bom restinho de semana. Ainda temos a sexta-feira pela frente. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, que eu vou trazer uma decisão. Galera, eu peguei um processo tão tosco, tão ruim, que eu tive que trabalhar muito para que não tivesse o acolhimento sem resolução do mérito do processo. Foi a forma que eu encontrei naquela ação para ajudar um colega que me procurou com um processo já em andamento. Tá bom? Até a semana que vem, um grande abraço e fiquem com Deus.